aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente remontando uma história aqui, trazendo um convidado que é uma pessoa que, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer muito, né? Pela paciência, pelo convívio com a gente aqui, que é um super amigo nosso, mas é um cara que vai trazer várias histórias pra gente, histórias deliciosas, divertidas, bacanas, a história de vida dele, a história que motiva, a história da família dele. Então, assim, eu queria trazer com muito orgulho, com muito prazer, agradecendo como sempre, mais uma vez, o nosso amigo David. David, tudo bem? Tudo ótimo, Gustavo. Boa noite. Boa noite, bom dia pra quem tá em casa, boa tarde. Beleza. Bom, gente, pra quem não sabe, David é um grande empreendedor, né? Um empreendedor aqui da região leste, né? Ele vai contar a história dele, a história da família dele. E, para início de conversa, né, a gente precisa primeiro entender qual é a origem, né, e por que ele chegou até aqui. Bom, ele tem uma história familiar bastante importante, de contribuição, de crescimento na nossa região. É um empreendedor que traz aí um DNA, né, de muita luta, mas de perseverança e, claro, de sucesso. E o David, para quem não sabe, né, ele é o responsável pela gestão do restaurante Casarão da Sogra, que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Sim, sim. Mas antes vamos falar um pouquinho da história. David, obrigado pela presença. Conta um pouquinho aí dessa história desde o início. Pode passar até trazer pra gente a origem, a questão dos seus pais, como surgiu a ideia do Casarão, qual foi o início da sua história, da história da família, da história do negócio. Cara, a história é grande, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos gastar um tempinho aqui. Vamos lá. Seguinte, cara, os meus pais são nordestinos, né? Eles nasceram numa cidade chamada... Meu pai nasceu numa cidade chamada Mombaça. E minha mãe numa cidade chamada Piqué Carneiro. E assim como todos os nordestinos, né? Todo nordestino tem um sonho de vir pra São Paulo construir a vida, né? Certo. Pra dar um conforto pra família. Eles não foram diferentes. Eles vieram pra São Paulo, primeiro veio meu pai, né? Não veio minha mãe. E veio pra São Paulo, trabalhou em restaurantes, né? Acho que o nordestino ele tem esse dom, vocação para trabalhar em restaurante. Hoje, se você for nos restaurantes, nos bares, pizzarias, choperias, a maioria dos funcionários, se você perguntar, são nordestinos. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um sangue quente para trabalho, cara. Para eles não tem frescura. Trabalho é trabalho. Eles vieram aqui para São Paulo, cara, e meu pai trabalhou muito tempo em alguns restaurantes, sempre trabalhou com família, né? Tanto que quando ele veio pra São Paulo, né? Sempre tem aquilo de sempre um vem primeiro, né? Tá. Então alguns tios meus vieram pra São Paulo e convidou ele, né? Falou, meu, vem pra cá. Aqui tem bastante oportunidade de emprego. Naquela época, São Paulo tinha muito emprego, né? E aquela época era uma época bem melhor. Hoje, financeiramente, pra quem trabalha em restaurante, né? Naquela época, os garçons, os cumins ganhavam muito bem. Mais do que hoje, né? Engraçado, né? Antigamente ganhava mais do que hoje. Isso é curioso, né? Porque, assim, pra gente também poder fazer uma avaliação de como as coisas mudaram. Sim, cara. Né? Sim. O bom de hoje é que as pessoas que trabalham em restaurantes são um pouco mais valorizadas, né? Mais profissional? Na visão do empreendedor de dentro do restaurante e também dos clientes. Os clientes olham as pessoas com uma visão um pouco mais diferente de antigamente. Tá. Só uma pergunta. Quando você fala da questão um pouco diferente, você também está colocando uma situação de menos diferença, de menos preconceito, sim, tudo total, isso? Total. Tá, porque o preconceito já até rolava com um pouco dos nordestinos, hoje tá muito melhor. Tá. Hoje acho que a galera já deu uma... Já tá com um pouco mais, eles estão um pouco mais conscientes em relação a isso. Perfeito, mas vamos lá. Então ele veio para São Paulo, trabalhou uma temporada, né, ele trabalhou 3 anos como funcionário, né, mas ele sentiu que ele não era pra ele ser funcionário, né? Aí teve a oportunidade de abrir uma primeira casa, que não foi o Casarão. Ele teve um restaurante no Jabaquara. Eu não lembro exatamente o nome do restaurante. Isso era do seu tio? Foi. Ele tio. Abriu em... Tudo começou, né? Ele sempre começou a vida dele em sociedade, né? Com os meus tios. Então ele abriu esse restaurante com meu tio no Jabaquara. E logo em seguida surgiu a oportunidade dele conhecer um restaurante aqui na Penha, né? E ele falou, vamos lá ver, né? Que já era no lugar do Casarão? Que já era no lugar do Casarão. Tá, onde é o Casarão hoje? Isso, onde é o Casarão hoje. Pode dar o endereço do Casarão pro pessoal aí. Ó, quem mora na Penha, na rua José Jorge Ribeiro, número 25. Perfeito. Próximo ao Fórum Trabalhista.
Próximo ao laboratório, né? Ao laboratório fala- Lavoisier e Isso, Fórum a gente tá Trabalhista. fazendo o jabá do Lavoisier. Tá vendo? Ó? Vai lá, Merchanzinho fala aqui, ó. aí. Beleza. Então ele teve a oportunidade de conhecer, né? Já era uma casa que já estava aberta, já Tá. estava em funcionamento, mas não estava andando muito bem. E ele já tinha toda a experiência já de... Assim, a família do nordestino, além de ter a vocação, né? Que nem a gente estava falando aqui agora, a vocação para trabalhar em restaurante, ele tem a vocação de cozinha. Então o nordestino, ele cozinha muito bem. Uhum. Então a minha família sempre gostou de cozinhar. Então não tinha como ser uma outra coisa a não ser restaurante. Tava escrito já, né? E ele teve a oportunidade, ele tinha aquele restaurante no Jabaquara e apareceu a oportunidade dele conhecer aqui onde é o casarão hoje. Ele chegou e falou, meu, vambora, cara, vambora. Então, a princípio, ele ficou com os dois. Ele ficou Durante com um aqui. tempo. Isso, Aham. isso eu tô falando que em 93, tá? Eu não era nem nascido. Tá. Tava ali nos preparatórios. Sim, ensaiando. Isso. Aí, meu pai conheceu aqui o prédio e tal, falou, meu, vambora, vamos tacar pau, cara. E começaram em sociedades. Tá. Aí, com o tempo, cada um foi pra um lado, né? Teve algumas diferenças de ideias. Aí falou, meu, quer saber? De pouquinho em pouquinho ele foi comprando uma parte de um, foi comprando uma parte de outro. A gente foi modificando o prédio, foi colocando um pouco as nossas ideias. E nós estamos aí até hoje. Até chegar na referência que vocês têm hoje, né? Como você tá falando, você também era muito novo, né? Uma parte não era nascido, tudo. Mas pelo que você ouve, pelo que você tem de informação, assim, tinha um conceito do que ia ser um negócio ou era uma coisa Nada. de inspiração dele? Como é Nada, que é? cara, total inspiração. Total Tá. inspiração. Porque imagina o seguinte, meus pais nasceram numa cidade super pequena, cara. Nós estamos falando de uma cidade de 20 mil habitantes. Hoje a cidade tem 60, mas imagine há 30 anos atrás, foi quando os meus pais vieram pra cá. Cara, a cidade era minúscula, devia ter 20 mil habitantes, se tiver ainda. Então não tinha nem escola. Então, ele veio pra cá com a cara e com a coragem. Uhum. E assim, não foi nada. Assim, se você perguntar. Se você chamar ele aqui hoje e perguntar, Antônio, você se imaginava que você ia ser dono de um restaurante? Eu falo, não. Ele nem imaginava do que ele ia tornar hoje. Da influência que ele ia ter, do exemplo que ele é pras pessoas. Ele não ia imaginar. Então, foi total com a cara e com a coragem. E foi devoção, cara. Foi devoção. Você ouvindo essa história deles, toda vez que você ouve, certamente você, sua família, todo mundo se emociona e tal. Sim. É uma coisa muito legítima. Serve de Mas, inspiração, assim, né? além de servir de inspiração, essa é uma questão assim que hoje, como você está à frente do negócio, né? Te dá certeza do que você está fazendo? Assim, Com certeza. você olha, você fala assim, puta, eu tenho uma responsabilidade com isso que é uma coisa que é minha. Sim. Cara, eu cresci lá dentro, né? O meu pai, quando comprou lá, né, o local, eu tava já ali nos preparatórios, eu nasci em 94, então, quando meu pai chegou lá, eu tava nascendo. Tá. Mas assim, cara, como os meus pais, eles vivem aquilo intensamente, desde sempre, né? Tanto que é difícil você ver meu pai folgar, isso sempre foi assim. Então, a minha vida, a minha infância foi lá. Foi lá, eu sou formado, eu fiz faculdade numa outra coisa, foquei naquilo que eu estava fazendo pro restaurante, sempre tudo que eu fiz, que não é da área da gastronomia, foi voltado pro restaurante. Ou seja, você, a partir do momento que você se entendeu como parte disso, né? Sim, e não demorei para entender. Não demorou, Não né? demorei. A partir do momento que você viu essa responsabilidade, você já assumiu um papel que era de ser um facilitador nesse processo. Sim, é sim. isso. Principalmente com ideias novas, né? Tá. Acho que essa que é a minha maior função lá, desde o início, sempre foi com ideias novas. Tá. Né? A mentalidade é diferente, né? Meu pai não tem muito acesso, meus pais não teve muito acesso a tecnologia, com internet. Eu sou de uma geração completamente diferente, que vive disso, né? Tudo E bem também que você hoje... tem experiência que você adquire, né? Assim, Sim. com certeza você sai muito, você Sim. vai a outros restaurantes. Locais diferentes, locais que eles não frequentam. Exatamente, né? Tem acesso a outras informações. Sim. Tem a questão de gastronomia de viagem, que é sempre legal também, Sim. né? Você sempre Acho- tenta captar alguma coisa legal pra Alguma coisa trazer. boa. Sim. Legal, cara. Então, desde pequeno eu tô lá, cara. Então, cara, eu senti que ali era, assim, no início, né? Eu via meus pais trabalhando demais, era sábado, domingo, e eu falava, caramba, cara, será que eu vou querer isso pra mim? Trabalhar sábado e domingo? É punk, né? É pegado, né? Às vezes seus amigos vão sair, você não pode porque você tem um compromisso de estar lá. Mas eu senti que ali era pra mim, acho que quando eu tinha meus 17, 18 anos, que foi quando meu pai foi viajar. Meu pai nunca foi de folgar, cara.
Então meu pai, até eu completar 17 anos, eu tinha 17 anos, não era 18, hein? Meu pai nunca tinha ido viajar, tipo assim... Não tinha deixado de ir um dia. Tinha deixado o restaurante. Assim, ele Caraca. viajava no Natal. Coisa E fechava, tipo assim, festa, né? é questão de 2 dias, não é nada de 7 dias. E ele, com 17 anos, pra você ter uma noção, cara, eu não tô exagerando e nem tô mentindo. Eu fiquei sozinho no restaurante com 17 anos, cara. Meus pais foram viajar, né? Tinha um tio meu, que eu sempre trabalhei lá desde pivete, cara. Então, com meus 15 anos, cara, eu já tinha uma certa obrigação lá. Isso eu agradeço até hoje à minha mãe e ao meu pai, cara, que isso me ensinou... A liberdade puder, te deu responsabilidade. Isso, cara, eu vou passar isso pros meus filhos, com certeza eu vou passar isso pras minhas famílias. É a responsabilidade do que você tem, cara, daquilo que pra você ter as coisas é muito difícil, cara. Pra você perder é fácil, mas pra você ter é muito difícil. Então eu fui inserido ali dentro e eu consegui perceber. Eu tive essa percepção muito rápido. Então quando ele fez aquela viagem, cara, e eu fiquei sozinho, eu olhei aquilo, cara, e eu falei, meu, aqui é aqui que eu vou ficar, eu tenho certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tava falando de devoção, né? Tem gente que toca negócio só por tocar negócio, por entender que assim, isso aqui é um restaurante, mas eu não tenho apego a isso. O resultado de vocês é um resultado muito bom, porque vocês têm uma comida de qualidade, vocês têm um serviço bom, vocês têm um preço que é bastante competitivo. Mas assim, até onde a questão da emoção ajuda nessa situação de devoção que é fazer comida? Porque a comida é um presente. Sim. Né? Até onde essa emoção que você tem de estar à frente de um negócio, você leva isso para os seus funcionários, leva isso para os seus clientes? Como é que você trabalha isso no dia a dia? Cara, acho que a emoção ela me ajuda muito nas dificuldades, viu, cara? Porque assim, a gente trabalha muito, cara. Quem trabalha em restaurante sabe do que eu tô falando. Primeiro, é uma renúncia, como todo mundo fala? Total, cara. Assim, é tudo questão de organização e como você vê o seu negócio, né? Sim. Como, cara, a gente tá ali, vivencia aquilo muito intensamente, né? A gente acaba sendo um pouquinho centralizador. Isso é bom, isso é um pouco ruim. Mas a gente, é o seu perfil. Isso é o meu perfil e eu Tá, já consegui beleza. entender isso. Tá. Então, Todo mundo que trabalha com você entendeu? total. As pessoas veem, cara. Todos os funcionários veem a gente lá, né? Eu tenho certeza que eles veem a gente como exemplo, cara. A gente Mas tá você sempre é lá um todos. dono, e isso é interessante pra quem tá assistindo a gente aqui, porque o cara acha que empreender, você abrir um negócio, ser dono, aparecer lá uma vez por semana. Não, cara. Não vai funcionar. Assim, a gente até consegue ver, tem muita gente que vende isso como se fosse fácil, né? Isso. Eu ainda não achei a solução, ainda não achei a forma que essas pessoas têm, né? Eu também não sei se é verdade, né? Sim. Não, E você montar um negócio e você vir lá. Tem muita coisa que pra mim. é lenda, né? Então é inviável mesmo. Mas assim, do ponto de vista de centralizar, é centralizar para você ter na mão o negócio, é isso? Sim, você ter... Não ter o controle 100%, porque isso é impossível. Mas de você ter noção de que aquilo que você está fazendo, que os seus colaboradores estão fazendo, vai surtir um efeito legal. E que aquilo vai trazer um resultado para você, vai te deixar o seu cliente satisfeito. Sim. Essa é a nossa ideia, cara. E como que funciona, assim, você é um cara novo, você tem ideias sensacionais, você é um cara criativo. Mas assim, vamos falar de funcionário. Sim. Né? Funcionário sabe o que é para ser feito, né? Se você não tá muito pertinho, eu faço, mas não faço do jeitinho, né? Mão de obra. Que é complicado. Isso até dói, viu? Né? Dói no coração. Como que é o desafio do David para encontrar um perfil das pessoas que trabalham para ter a entrega que você espera no dia de hoje, cara? Porque assim, o que é mais difícil hoje em qualquer negócio, David, são as pessoas. Sim. E para trabalhar com comida, para trabalhar com cliente, com serviço, eu creio que seja um pouco mais difícil. Como é que é isso, cara? Cara, eu acho que assim, as pessoas que trabalham com alimento, elas têm que entender algumas coisas. Primeiro é a renúncia, né? Quem trabalha em restaurante tem que renunciar de muita coisa. Tá. Você renuncia dos seus finais de semana. E não é todas as pessoas que querem renunciar dos finais de semana. Isso é uma das dificuldades que a gente tem na hora de contratação. Total. Muita falta. Às vezes, num domingo, que é um dia que a gente já tem uma escala de folga, que as pessoas precisam folgar no domingo lá, qualquer empresa que trabalha de segunda a segunda, e você tem as pessoas que faltam. Lá você abre
Todos Todos os os dias. dias. Todos os dias. A gente Serve todos os dias. Serve todos os dias, Tá. né? É só almoço, mas a gente abre Tá. todos os dias. A gente fecha só no final do ano, né? Que é o recesso. Mas a gente abre todos os dias. E sim, tem bastante falta. A mão de obra é bem complicada, cara. Graças a Deus a gente tem uma equipe legal, a gente tem as pessoas de confiança lá. E são essas pessoas de confiança que seguram o restaurante. Né? A gente tem ali uns 6, 7 que seguram o restaurante junto com a gente. Tá. E tem as outras pessoas que vêm pra agregar. Quantas mas é pessoas difícil. trabalham hoje com você? Hoje lá nós somos em 15, 16. Tá. Aí tem também alguns folguistas que vêm de final de Mas semana. já tem alguns gente que freelancers. tá com você nessa caminhada há muito tempo. Já, a gente tem funcionário lá com 26 anos, que foi desde o início. Tem umas pessoas novas, a gente teve umas contratações agora novas nos últimos meses, mas lá tem de 26, tem de 8, tem de 5. Mas a base é isso. 3 meses. 5. De 3 meses tem pouquinho. Uhum. Tem só 2 lá. Uhum. Mas a maioria são pessoas que já trabalham com a gente há um certo tempo. Tá. E quando vocês decidiram trabalhar a questão do horário, hoje você serve almoço. Sim. Né? É um almoço, mas é um almoço mais prolongado, né? Sim. Ele vai até um pouco mais tarde Sim. e tal. Pro pessoal que tá assistindo a gente aí, qual que é a diferença, por exemplo, de um cara que trabalha almoço e de um cara que tem que trabalhar à noite? Não tô falando de questão trabalhista, né? Porque a questão trabalhista, depois você tem a questão de jornada, tal, horário, mas assim, do ponto de vista de negócio, né? Se você tivesse que trabalhar à noite, à tarde e à noite, funciona, não funciona? Tudo bem, tem o aspecto da clientela que eu quero que você fale, porque aqui a gente está numa região que é comercial também. Sim. Né? Mas se você tivesse num ponto que fosse trabalhar à noite, você trabalharia ou não trabalharia? Por que não trabalharia? Hoje eu acho que eu não trabalharia não, viu? Não. Porque eu acho que o meu negócio, cara, como o Casarão hoje ele é um restaurante buffet, o buffet é difícil você ver funcionar à noite, né? A não ser que você montasse um plano de negócio diferente do que você tem. De manhã, almoço, você funcionaria de uma forma, e de noite você montaria um restaurante, tipo um bar, restaurante à la carte, ou um bar, ou uma espetaria, né? Uhum, Como a gente tem a parte do grill lá, a churrasqueira, teria que montar um outro plano de negócio. Tá. Meu pai tentou. Meu pai tentou no início era uma pizzaria de noite. De manhã era de manhã assim, manhã barra tarde, né? Era o almoço. Uhum. Encerrava às 3h30, aí vinha uma outra equipe pra pizzaria. Isso, mas aí Mas na a época... pizzaria era salão ou... Não, salão também. Salão Naquela época a gente não tinha delivery. Naquela época eu nem lembro se o delivery ele era muito forte na época. Tá. Mas ele tentou. Mas aqui, cara, hoje ele é um bairro comercial, mas aqui nós estamos falando há 20 anos atrás. Uhum. Era bem mais residencial. O foco era mais residencial. Então acabou não dando muito certo. As ruas aqui ao redor são um pouco escura. Tem aí acabou da que segurança, ele não... da violência, né? Tudo isso. Mas hoje David, eu não me vejo trabalhando à noite ainda. Tá. Ainda, né? Quem sabe, né? Não, acho as que coisas mudam pode ser bastante. que você tenha uma outra questão temática, de repente, ou pra você montar abrir. Um outro plano de negócio, assim. Eu tenho vontade de ampliar o Casarão, mas seguir na mesma vertente. Porque, cara, eu não gosto muito de me arriscar muito nas coisas no sentido de fazer uma coisa que eu não tenha noção. Né? Por mais que você fale, as pessoas às vezes acham que restaurante é tudo igual. Cara, não é tudo igual. Se você vê um restaurante japonês, pra você ver uma cantina italiana, e você vê um restaurante por quilo buffet, nós estamos falando de restaurantes não só de estruturas, mas de comportamento de funcionário. Público principalmente. Completamente diferente. Você pega um restaurante japonês, se você pegar uma estrutura do restaurante japonês e uma estrutura do meu restaurante, é completamente diferente. Esse cara, ele tem que focar... Esse cara deve ter freezer pra caramba, meu. O produto dele é um produto que... Parece rápido, né? Total, cara. Ele não pode arriscar. O meu já é um pouco mais diferente. São produtos que todos os dias eu tô comprando. O seu produto é um produto que tá mais próximo de uma alimentação regular, sim, família, refeição que a gente tem, por isso Casarão da Sogra. Sim, né? sim. E diferente, por exemplo, de você ter uma questão temática onde você tem um giro específico. Sim. Né? É o cara que faz uma massa, é o cara que vai trabalhar, por exemplo, com comida mexicana, né? Então tem algumas questões mesmo particulares nisso aí. Eu também já tinha falado isso com você, mas só pra gente relembrar um pouco, a questão do temático, né? Então, hoje a gente tem uma variedade grande de temáticos e tal. Do que você vê, né, com a sua experiência, com a sua leitura de negócio, né, de empreendedor, mas também de consumidor. Sim. Né? O que você vê de oportunidade, David, nessa área? O que tem de temático que ainda não chegou, ou ninguém está explorando,
Ou você acha que é uma situação bacana? Por exemplo, hoje a gente pode fazer aquele filme Chovendo Hambúrguer, né? Que tem hambúrguer em tudo quanto é lugar, né? É só Sim, você o piscar hambúrguer tá na moda, e hambúrguer tá na moda. Mas acho que essa moda não sai mais não, cara. O hambúrguer As pessoas amam o japonês hambúrguer, hambúrguer fica. Japonês é maravilhoso, cara. Hambúrguer também tá no top 3. Mas o que ainda não fizeram? O que você viu, assim, que você falou, pô, por que os caras não tem isso? Por que cara, na tua visão, o cara que estuda o mercado, que conhece comida pra cacete e tal, o que tá faltando? Olha, eu nunca... Não pra você, pro mercado. Não, sim. Eu não sei te responder essa pergunta, cara. Eu saberia há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, que não se via muito... Volta 2 anos então, casas responde de carne, cara. Casa de Cara, carne? eu adoro... Cara, eu sou comprador no restaurante também, né? Além de cozinhar, administrar, eu também compro. Cara, e eu amo comprar carne, cara. Amo. Você conversa com os caras do frigorífico, é um mundo que, assim... Vocês que são consumidores, algumas pessoas têm a noção do que é comprar carne, cara. Mas a carne é um mundo assim. Você entra num mundo que você fala, você tem vários. Você vai comprar uma carne, você tem carne de vários tipos, cara. Você tem carne A, você tem carne grill, você tem carne de boi Nelore, boi Angus. E há uns 2 anos atrás. 2 anos atrás, cara. Eu comentava muito com meu pai, comentava com meu sogro. Cara, eu falei, eu tenho vontade, cara, de montar uma casa de carne. Mas parece que todo mundo me ouviu. Que hoje em dia você consegue ver bastante casa de carne. Tem bastante. Tem, mas... As tem casas coisa especializadas, também, né? Assim, especializada, em cortes diferentes. O que acontece? A gente teve aí, há poucos dias, tem um mês e meio, 2 meses, talvez, a questão do Gustavo Lima lá, que abriu a marca dele. Né? Abriu uma marca de carne. Vai ser o principal concorrente da Swift. A Swift, você pode falar da Swift. Quando você vai comprar uma carne da Swift, eles têm várias linhas de carne. Sim. Mas aí, essa questão da casa de carne, aí pensando, é uma casa de carne boutique. Sim, é isso. Com cortes diferentes. Com corte diferente, carne marmorizada, etc. Mas não tem serviço de fazer, é só o cara comprar e levar. Não, de servir. Como se fosse uma casa de carne. Quando você vai no templo da carne. Escolher, como fazer... se você, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o templo da carne. Você conhece o Marcos Bassi? Lá na 13 de maio? Isso, lá no Bexiga ali. Sim. É como se fosse um restaurante daquele. Sim. Tá. Antigamente, há uns 3 anos atrás, não se via muito. Hoje você já consegue ver. Você vai no Tatuapé, já então, tem bastante. nessa linha de você ter o cara escolher, ele mesmo... Ele assa a carne. E ele come no lugar. No caso, sim, ele vai no restaurante, ele escolhe a carne, escolhe o ponto e você tem os acompanhamentos. Sim, não. É isso, né? Ele compra, entrega pro cara, o cara vai, faz e ele come. Isso. É isso que você acha que era legal fazer. Era legal. Eu tinha muita vontade de montar. Porque assim, outra coisa que é legal nessa linha. Pensando em qualidade. Né? Então, assim, se você está falando de uma demanda dessa de carne, você está falando de carne selecionada, com outro patamar. Sim. Selecionada, né? Com procedência. Sim. Né? Não é coisa que fica muito tempo exposto. Sim. Tem todo um cuidado. Quando o pessoal fala de comida, tem 2 linhas que eu vejo assim na questão de consumidor, cara. Preço e qualidade. Sim. Onde é que essas 2 coisas se encontram? Porque assim, eu não consigo ver o cara fazer uma coisa com uma qualidade muito boa e um preço muito baixo. Não tem milagre. Não tem milagre. No máximo que você consegue achar ali, que é o que a gente tenta lá no Casarão, é achar o meio termo. Isso. De você chegar no equilíbrio. E não tentar visar só o lucro, não. Isso. Aí tudo bem, porque vocês estão sendo honestos e tal, tá dentro de um padrão, de um mercado. Agora, também tem gente que pesa muito nessa questão do preço e não entrega qualidade. Sim. Não é isso? Sim. Às vezes o cara excede muito. Como é que você vê isso, cara? Com relação assim, o cara que vai nesse lugar, ele vai pagar caro, não vai gostar e é uma vez só? Esse cara volta? Esse cara dá uma nova oportunidade, uma outra tentativa, ele vai se dar uma oportunidade de novamente voltar lá, mesmo sendo caro e ele não tendo gostado? Pode ser ocasião. Como é que isso você pergunta focado no Casarão? Não, no mercado. Casarão eu sei que o cara vai e volta. Cara, as pessoas não têm muita paciência não, viu?
né? As pessoas, se ela gosta do seu lugar, do local onde você trabalha, do restaurante, não vai ser todo mundo que vai elogiar. Mas se a pessoa não gostar, você pode ter certeza que ela vai fazer alguma crítica na internet, ou vai falar mal do local pro amigo. Isso é uma realidade. É uma realidade. Assim, as pessoas têm paciência, eu acho que as pessoas geralmente costumam dar 2 chances. No máximo 3. Hoje em dia, se você for olhar, cara, se você for sair aqui na própria Amador, cara, de manhã, na hora do almoço, tem um monte de lugar pra comer, cara. Então, se você vai uma vez, você já não gosta. Se você vai 2, você já não tá legal, cara. Você não volta. A pessoa já abandona, a pessoa já vai almoçar em outro lugar. Tá. Bom, então isso é Isso é uma coisa que eu sinto no restaurante. É uma realidade. Tá, é uma realidade. Que não é o caso de acontecer com vocês, porque você tem uma demanda que o pessoal volta, você tem cliente lá a gente tem fixo cara, de anos, eu tenho né? um cliente lá, cara, que o pessoal vai lá e fala, meu, eu lembro de você, cara, você era loirinho, ficava correndo aqui na porta do dentro do restaurante, brincando, atendendo os clientes. Tem cliente lá que me viu de pequeno, cara. E aí, outra coisa que eu queria te falar também, do ponto de vista de... Nessa linha ainda de cliente, nessa linha de gostar, né? Como é que você hoje enxerga uma forma bastante honesta de você cativar o seu cliente, de você fidelizar o cliente? Porque assim, restaurante é aquilo ali, você tem seu cardápio, Sim. né? E aí você vai mexer no cardápio, você vai fazer tudo aquilo que é importante e que vai despertar o interesse das pessoas. Mas como que você mantém esse relacionamento? O que é importante nesse relacionamento? Cara, quando eu realmente assumi de vez o casarão, eu sentei, cara, em casa um dia e falei, vou analisar o casarão, né? Eu sou formado em publicidade e na época eu sentei, peguei um rascunho e falei, qual que é o público do casarão ali, né? Você tem de semana as pessoas que trabalham ali no bairro, e de final de semana, que era o meu foco, final de semana era a família. Eu analisei o público, montei um desenho de comportamento deles. Uma persona. Isso. E, cara, e tentei focar naquilo. Como é que eu faço pra agradar essas pessoas que eu acho que é meu público? Aí foi ali que eu mexi no ambiente, foi que eu conversei com meus funcionários, a forma como tem que ser atendida e a simpatia, cara. Assim, a qualidade do produto a gente já tinha. Então, a única coisa que eu tinha que fazer era não mudar a qualidade do produto, especializar o atendimento e às vezes deixar o ambiente um pouco mais aconchegante. Eu já tinha né, o ambiente de vocês já é familiar, já fica mais fácil por isso. Isso, eu já modifiquei algumas coisas, cara. Mas é isso, eu analisei o público e foquei nele. Falei, o que eu preciso fazer? E eu cheguei na conclusão que eu falei, eu preciso mexer um pouco no ambiente, vou quebrar essa parede, vou quebrar essa churrasqueira, vou fazer uma churrasqueira um pouco mais moderna. Porque, cara, a Penha tá acelerando num processo muito grande, cara. Tem muita coisa legal, muito prédio subindo. Hoje você anda aqui na Amador, você vê que tem prédio comercial, tem prédio comercial também, mas tem prédio residencial gigante. Estão construindo aqui na Amador um prédio, deve ter uns 200 apartamentos, 300, e estão construindo bastante. Então eu cheguei na conclusão que eu falei, vamos modificar um pouco o movimento, vou trazer um pouco mais de modernidade. Como eu era formado em publicidade, eu tinha um pouco de noção de design. Aí eu tem alguns amigos meus que desenham, aí eu juntei com eles, fiz uns desenhos dos quadros. Tanto que você for no restaurante, todos os quadros que você vê lá, fui eu que desenhei. Então eu comecei a falar, vou colocar um quadro aqui, vou colocar um quadro informativo ali. Vai mexendo com a ambiência da coisa. Isso, eu deixei um ambiente mais aconchegante, o que eu achava, né, que era legal, e deu certo, cara. Tá. E vamos falar um pouquinho dessa questão a gente começou a falar do delivery, mas não terminou. O que você acha da questão do delivery hoje? Assim, o delivery está posicionado, ele vai melhorar? Tem alguma coisa que hoje o mercado... Porque tem a questão dos aplicativos, etc, etc. Como é que você como empresário, como gestor, como é que você vê o delivery hoje para o seu negócio, né? Ou para o mercado em si? Olha, o delivery ele tá no momento, né? E ele não sai nunca mais. Ele vai ser o futuro. Ele fixou. Isso, ele fixou, com certeza. Pro meu negócio, focado a minha forma de trabalho que eu vejo no casarão, isso eu não tô falando de outros restaurantes, eu tô falando especificamente do casarão. É muito difícil trabalhar com delivery no casarão. Porque você trabalha com um formato completamente diferente. O público é um público de salão. Isso, é um público de salão. Beleza. E é um restaurante buffet, a pessoa tá acostumada a ir lá e se servir. E você atender, cara, o público de delivery
É bem diferente. A exigência deles é muito maior. Porque assim, tem a questão toda do padrão e como você tem muitas alternativas por Eu não causa... consigo entregar essas Você alternativas não no é dele. isso? Não, não É consigo. isso, né? É isso. Porque assim, como é que você, né, acaba fazendo um padrão diante de todas as alternativas? Ou o cara não vai estar satisfeito com o que ele vai receber, ou vai estar faltando alguma coisa, enfim. Sim. A não ser que você tenha um produto ali personalizado para delivery. Sim. Né? Assim, a gente teve, quando veio a pandemia, né? Ele falou, meu, Sim, pra sim, sobreviver eu a ia gente falar da vai pandemia. ter que Tá. ir pro delivery. Sim. Então a gente montou, né? A gente sentou e falou, meu, vamos montar um plano de negócio aqui focado pro delivery. A gente sentou, pensou, nós montamos um formato diferente do que a gente tem no restaurante. Sim. Não dá pra comparar a quantidade de opções que a gente tem. Hoje, se você vai lá, você vê umas 80 coisas diferentes pra comer. O delivery não, o delivery nós estamos falando de 20, 15 opções. Porque tem que ser uma coisa rápida, prática, não pode ter erro. Então, imagine E que você não pode ter um leque tão grande também, né? porque Senão dá trabalho dá de você trabalho, fazer. você perde, né? Imagine que a minha estrutura do meu negócio, meus funcionários, eles estão treinados para preparar o alimento pro buffet. Sim, sim. E o delivery é completamente diferente. Imagine que a minha cozinheira, né, as pessoas da cozinha não estão acostumadas a falar assim, ó, manda uma parmegiana, manda uma picanha. Então tá acostumado. É claro que a gente tem a reposição do buffet, mas é diferente. Sim, sim, A gente sim. sente a necessidade da reposição e vai e prepara. Até a questão da quantidade você sabe o quanto você vai repor, Exatamente. né? A gente tem uma Sim. noção do horário. Agora o delivery é bem complicado. Bem complicado. Imagino. A gente tem lá, vai bem, mas é complicado. Eu prefiro, se você perguntar, o que você prefere? Eu prefiro o salão. Não, com É certeza. onde eu domino mais. Com certeza. E o delivery, Com certeza. a gente aprende bastante lá com o delivery. Tá. E aí me fala uma coisa também. Diante dessas opções, a gente falou um pouco de temáticos e tal. E há alguns anos, né, teve essa incorporação do grill, né, do churrasco, né, dentro da comida, dentro do almoço tradicional, né? Hoje é uma coisa que você tem lá muito forte, né? Sim. É muito legal, é muito gostoso e tal. E tem essa questão do brasileiro gostar de churrasco, né, cara? Sim. Então, Ama. assim, isso é uma coisa que é um facilitador para o negócio. Assim, o churrasco vem de. Cara, se você não tiver de qualquer churrasco. maneira. Se você não A tiver galera churrasco, reclama. que isso, cara. Ó, pra você ter uma noção, teve uma vez, cara, que eu tava no restaurante e eu tava sentado almoçando, cara. Aí eu olhei pra churrasqueira do restaurante, cara, eu olhava pra ela e falei, meu. E foi desse jeito, cara, me deu um estalo na cabeça. Até hoje meu pai fala, meu, você é louco, cara. Por que você fez isso? E eu só comuniquei ele que eu tava fazendo. Eu olhei pra churrasqueira e falei, cara, quer saber? Eu vou quebrar essa churrasqueira aí, meu. Mas liguei pro pedreiro, quebrei a churrasqueira, fiz uma churrasqueira completamente diferente, cara. Sério? Completamente diferente. Porque, cara, o churrasco é o que as pessoas amam. E naquele período que eu tava quebrando a churrasqueira e fazendo uma nova, nós ficamos um dia sem churrasco. E aí? Porque tava em obra, cara. Sim. Cara, as pessoas não queriam almoçar. As pessoas ficaram porque conheciam a gente, conhecem a qualidade, tem um buffet muito grande além Mas do falta churrasco. alguma coisa. Mas as pessoas falavam, meu, cadê o churrasco? Cara, eu tive que ir numa loja, comprar várias churrasqueiras, mini churrasqueiras, Pequenas? contratar mais churrasqueira, porque, meu, imagine que era... Eu tive que mudar, cara. Eu tinha uma churrasqueira que era espeto, eu tive que comprar churrasqueiras pequenas pra grelhar só bife. Caraca. E eu tive que comprar, cara, eu tive que montar, fazer uma gambiarra, uma estruturazinha ali pra atender as pessoas enquanto eu tava construindo uma nova churrasqueira. Durou ali 10 dias isso. Mas eu falei, não dá. Eu falei, pai, meu pai falou, não dá, David, vamos dar um jeito. Aí eu fui na loja, comprei uma churrasqueira, tipo aquela churrasqueira de americano, sabe? Sei. Tipo uma churrasqueira no bafo. Abrir, né? Isso. Comprei umas 3 daquela, grandona, e contratei mais um churrasqueiro e falei, ó, fica vocês dois, cara, vamos montar uma tubulaçãozinha aqui pra puxar fumaça pros vizinhos não matar a gente e taca pau, cara, mas não dava pra ficar. E é estratégico, cara, colocar o churrasco na entrada? Sim. Você chama, cara. Às vezes tem, assim, como Porque a gente... o cheiro, meu irmão, o cheiro... A gente tá numa ruazinha, a gente tá numa rua que às vezes as pessoas não enxergam a gente, cara. É verdade. Então, às vezes as pessoas passam ali e falam, cara, eu tava passando aqui na Amadora, eu senti um cheiro de carne que eu vim procurar. Onde é? E foi. Uhum. E é estratégico, sim. Legal. Às vezes as pessoas falam, meu, que estranho, às vezes a churrasqueira na entrada, eu nunca vi. Ah, cara, mas é estratégico. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda nesse lance do churrasco, né? E aí, assim, tem o gosto, né? Tem essa questão toda da preferência, tudo. Com sobremesa é assim também?
Tem gente que prefere sobremesa é uma coisa mais Gosto, variada. principalmente aquelas que são cortesia. Lá no Casarão, se não tiver a sobremesa cortesia, o pessoal chia. Sério? Mas principalmente as que tem cortesia. É. Mas e se for uma coisa mais sofisticada, cara, do tipo... que o pessoal tem a questão de dor. Hoje tem uma série de coisas, né? Você tem palha, tem trufa, tem Sim. bolo, tem torta. Cara, a gente tem um docinho lá que tanto que esse doce é o doce cortesia, que quando não tem, as pessoas tiram. É um dadinho de tapioca com coco, cara. Nossa, geralmente as pessoas têm sempre aquela versão salgada, né? Que é feito com queijo coalho. Lá a gente faz com coco, cara. Aquilo ali a gente faz uma chapa do tamanho dessa mesa, do dadinho, cara. E vai tudo. Em 2 dias acaba, cara. E quando não tem. Mas ali ali é só de final de semana. Eu falei, pessoal, calma aí, vai com calma que. Também não dá. Não né? custa muito barato pra fazer esse doce aqui. Ainda mais dadinho, né? Ainda mais dadinho, com as coisas do jeito que estão caras. Mas quando legal. não tem, a galera já xinga. Então a galera é bem exigente também com sobremesa. E assim, de preferência, já aconteceu, David, por exemplo, de alguém chegar lá, por mais que você tenha, né, cara, o seu buffet bem completo, tudo, pedir alguma coisa assim, exótica, diferente, especial, querer alguma coisa que de repente não tá ali. Tem alguma coisa assim, já passou por alguma situação dessa de alguém pedir alguma coisa? Às vezes o cara gosta de um determinado tipo de peixe, o cara só come peixe e ali tem um peixe, mas não é o peixe que ele gosta. Já aconteceu alguma coisa cara, assim? depois da pandemia, que as coisas, o preço foi, assim, absurdamente lá pra cima, a gente teve que fazer algumas modificações no cardápio do Casarão, inevitavelmente, em relação ao preço, né? Porque a gente tem um público, a gente tem um limite de preço de mercadoria que a gente pode trabalhar, né? Um mínimo e um máximo para você chegar no Isso, e pré-pandemia não era tanto assim, né? Sim, porque os preços não eram tão altos. Mas depois da pandemia, alguma galera, às vezes sempre quer alguma coisinha, às vezes o pessoal cobra bastante peixe cru, né? Alguma coisa de sushi, ceviche, que a gente fazia bastante antes, cara. Né? Às vezes, muito pessoal fala, pô, cadê o salmão? Às vezes a pessoa fala, pô, você não tem mais salmão. Eu falo, pô, pessoal, calma aí, vai com calma. Daqui a pouco a gente volta. Coloque alguns dias específicos, alguns dias especiais, mas de vez em quando lá, em algumas épocas, a gente fazia uns cortes diferentes. Eu já cheguei a comprar algumas carnes de ângulo, de alguns dias fazer uma carne. Final do domingo, alguns clientes especiais, vem domingo aí, que domingo tem chegou um lote legal. Hoje não dá. E às vezes as pessoas chegam lá e falam, tem aquele lote lá? Você fala, putz, não tem. Sim. Aí às vezes eu fico até meio com vergonha de falar pro cara que não também, tem. Cara, mas é a realidade, a realidade. Também tem só questão de sobrevivência, com 15 funcionários, sim. Entendeu? Com o alimento cresceu absurdamente, né, cara? Essa questão dos valores, de reajuste, de tudo, tá tudo impactado comida. Hoje que você faz de compra por dia, pra semana, pra quinzena, o que você tem de acréscimo, você aumentou 30%, 40% do que você fazia. Sim, aí você tem que limitar um pouco, né? Lógico, nunca aconteceu de ninguém chegar lá e pedir algum prato exótico. Ainda não. Ainda não. Pode ser que porque tem tanta coisa lá, tem cara. Muita coisa, às vezes a pessoa fala assim, não. Às vezes a pessoa tem também salmão. já vai sabendo, né, cara? Às vezes a pessoa fala, não tem salmão, aí você fala, pô, desculpa, não deu pra pegar salmão, a gente vai ver pra pegar alguma data especial. Não, mas fica tranquilo. Eu pego outra, tem tanta coisa aqui no buffet que a gente pega outra coisa. Legal. E aí outra coisa que eu ia te falar, você falou 2 vezes da questão da pandemia, né, cara? Como é que foi durante a pandemia, cara, pra vocês? Como é que... Foi o momento Qual é o desafio, mais difícil da minha vida, cara, em todos os sentidos, cara. É claro, além de você ficar recluso na sua casa, de você ter que fechar o seu negócio, você fica com medo de perder sua família, né? Tanto que, às vezes, cara, quando nós voltamos, cara, quando o governador liberou a abertura dos restaurantes, né, com a limitação, e a gente reuniu os funcionários. Teve várias idas e voltas, né? Várias ameaças, né, cara? Sim. Isso que dificultou mais ainda. Porque você volta, aí você se prepara pra sua volta, e depois de um tempo já fecha de novo. Imagine que aquela preparação que você teve foi por água abaixo. Você tem mercadoria que você tá em estoque, que você perde. Que por mais que, imagine, cara, a gente se preparou pra uma volta. Aí ele fechou de novo. Cara, eu joguei muita mercadoria fora. Muito. Por mais que você fala, vende mais barato, faz promoção. Tá, a gente faz, mas a gente sempre não vira, cara. E não mandou ninguém embora, né, David? Não, a gente segurou todo mundo, cara. Cara, lá, às vezes até alguns funcionários sempre falam, vocês são muito bonzinhos. E realmente a gente é, cara. A gente tenta sempre tenta entender, né? Como a gente tá lá todos os dias,
né? A gente vivencia aquilo muito intensamente, a gente mal folga, cara, de tanto que a gente quer estar naquele lugar. Sim. Né? A gente não consegue ter uma visão diferente, cara. Então não seria muito o nosso perfil dispensar algum funcionário. A gente abre mão de muita coisa, cara. Quem tá com você ali Sim, no corre, cara. né? Eu e meu pai, a você. gente abriu mão de tudo. Nós ficamos ali 1 ano sem receber um salário. Em nome de verdade, do cara. e... Na pandemia ali, acho que, cara, se você duvidar, foi mais de 1 ano que a gente ficou sem fazer uma retirada pro restaurante. Aí, além de não fazer retirada, a gente perdeu tudo que a gente tinha. Não, graças a Deus, perdendo no sentido de que, assim, Sim. da nossa reserva que a gente tinha. Não era como vocês faziam, né? Você descapitalizou. Isso. A gente tinha a nossa reserva pessoal, tinha a reserva do restaurante, a reserva pessoal, lógico. E a gente abriu mão dela pra não mandar ninguém embora, pra arcar com os nossos com os funcionários, com os nossos fornecedores. Não deixamos de pagar o aluguel. Sim, descapitalizou. Sim. E aí, cara, assim, ó, a gente, cara, conversa aqui, passa rápido o tempo. O que eu queria perguntar pra você? Você é um cara bem visionário, né? O que você espera fazer com o Casarão nos próximos anos, cara? Você espera abrir uma filial, ampliar lá, fazer um outro andar, aumentar, comprar uma casa do lado, comprar na esquina? Olha, cara. O que vocês Você fala até em fazer, comprar cara? uma casa do lado, eu fico até arrepiado, cara. Acho que seria o meu grande sonho, viu? Sério? É ter o meu próprio prédio, cara. Lá o Casarão não é nosso. Não é? Ainda não. Ainda não. Sério? É alugado. Acho que o meu grande sonho é comprar lá, cara. Comprar lá e ampliar o Casarão. Eu não sei se eu consigo ampliar aquele prédio. Mas você gostaria de montar outra filial. Abrir outro lugar. Isso, abrir em outro lugar. Abrir outro lá, estruturar o meu negócio. Deixar ali ele flutuando. Sem eu ter que estar ali 100%, né? É claro que eu nunca vou conseguir largar a mão ali. Mas ali, sentir que se eu tiver 85% ali, tá bom. Né? Tá ótimo, cara. Legal. Acho que ali... E outra coisa que eu ia te falar, assim, dos 15 funcionários que trabalham com você, como que é o processo, né, do dia a dia, cara, da operação, assim, de conversar com a galera, de dar treinamento, de motivar o pessoal? Como é que você gere essa questão da equipe para manter o pessoal no nível, no padrão de exigência que você e a sua família trazem, que é a questão dentro dessa centralização que você colocou, dentro do que vocês esperam de qualidade? Como é que é o Cara, eu acho que é a conversa. A gente tá lá todos os dias, então a gente consegue ver o que tá certo, a gente consegue ver o que tá errado, então essa proximidade fica muito fácil. Tem que fazer as pessoas entenderem? Isso. Cara, às vezes é difícil você fazer ela entender, porque às vezes você não sabe como a pessoa sai de casa, né? Tem gente... Isso acontece muito lá, às vezes a pessoa tá inspirada num dia e no outro dia não tá. Tá. Teve um problema, traz o problema de casa. Isso, inevitavelmente a pessoa traz. E essa é a nossa maior dificuldade lá. Mas assim, cara, a gente já tem pessoas, que nem eu comentei no início da entrevista, que são as pessoas base dali, né? E elas que tocam, né? Então, às vezes, quando a gente não vê alguma coisa, a pessoa vê e já fala, ó, David. Às vezes ela comenta com um funcionário, né? David, se atenta ali. Eu conversei com a pessoa não deu muita atenção, então vai lá você. A gente chega, a gente conversa, mostra como a gente quer que faça, né? Às vezes, né, a gente também tem a noção de, né, que só porque a gente é dono, que tem que ser exatamente do nosso jeito. Cara, muitas vezes... Você é um cara que deve escutar também bastante. Muito. Às vezes até demais. Legal. Eu chego, falo, às vezes o funcionário fala, cara, vamos fazer desse jeito? Eu penso, caramba, cara, pode crer. O jeito que você tá falando é muito melhor com o que eu tô falando. Então, beleza, vamos fazer desse jeito. E você é aberto? Total. Legal. Total. Legal. Cara, eu acho que a gente aprendeu muito com você aqui. Acho que tem várias passagens. Mas o que eu queria te pedir, David, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente e tal, pro cara que tá pensando em fazer alguma coisa, seja na área de gastronomia ou não, mas assim, o cara que quer começar, quer empreender, o que ele precisa entender? O que ele precisa ter? Esse cara tem que ter foco no quê? O que ele precisa saber que ele vai passar? Que conselhos você, no alto da sua juventude, cara jovem, empreendedor de sucesso, tem uma história familiar maravilhosa. Cara, qual que é o seu conselho para esse pessoal? Cara, empreender aqui no Brasil não é fácil, cara. Você vai passar por dificuldades que talvez você não imagine que você vai passar. Pensa em desistir. Total, cara, total. Assim, eu já meio que eu sou novo, mas como eu
vivo aquilo há muito tempo, posso dizer que eu já tô meio macaco velho contra algumas dificuldades, né? Eu já aprendi a lidar. No começo é muito As dores difícil. já não doem As tanto. dores já não dói tanto. Tá. E às vezes quando eu passo por uma dificuldade nova, a primeira coisa que eu penso é, cara, ela vai passar e daqui uns 2 meses eu vou lembrar dela e vou lidar de uma maneira melhor. Mas o conselho que eu posso dar, cara, é que se a pessoa gostar daquilo que ela tá montando, não tem como dar errado. Ela vai passar pelas dificuldades que são as dificuldades que eu passo, as dificuldades que os meus pais passam. Mas, cara, ela vai saber que as dores vão te deixar mais forte, né? E segue o baile, não desiste. É essa coisa mesmo de você acreditar. A lição é essa, David, assim, acredita, vai com dor, mas vai. Cara, porque o processo vai ser doloroso, cara, inevitavelmente. Mas se não for doloroso, cara, Também não tem como que você vai aprendizado. aprender? Legal, Como que você vai aprender, cara? legal. Se você tiver. Agora, uma pergunta minha, assim, pessoal. Se você tivesse que fazer tudo isso de novo, você faria? Opa, de novo, com certeza. Faço que eu vivi aquilo Vai todo fazer, dia. até E vai vou- fazer mais uma vez e vai abrir outro, Sim, né? Mas assim, não. se tivesse que passar por todas as coisas que vocês Passaria, passaram, cara, eu não mudo nada, eu não mudo nada. Porque aquilo, cara, me ensinou coisas que vão além do restaurante. Vão além, cara. Coisas Legal. de vivenciar aquilo com a família. Às vezes, cara, é uma coisa simples, cara. Às vezes as pessoas não têm muita noção. Mas às vezes algumas pessoas chegam na gente e falam, meu, que legal ver às vezes a família trabalhando lá, cara. Porque às vezes tem alguns dias que tá eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, cara. Tá os 4, a base da minha casa, cara. Tá os 4 lá. E às vezes eu tô lá no restaurante, às vezes eu tô trabalhando, o restaurante tá abarrotado de gente, tá uma fila lá fora, cara. Aí eu olho o meu pai ali, cara, aquela cabecinha branca dele, correndo pra lá, correndo pra cá, atendendo todo mundo. E eu falo, cara, que delícia isso daqui, E cara. não é A só gente tem as dinheiro, né? dificuldades, Que dá um prazer, cara, mas né, é bicho? Dá um gostoso. prazer, né? Você olha e fala, cara, eu tô aqui com ele, daqui a pouquinho isso aqui vai acabar, nós vamos sentar, nós vamos almoçar, e eu vou pra minha casa. Ele é corintiano, eu sou palmeirense, eu vou zoar o Corinthians dele. Aham. Ele não tem muito o que falar Tá do meu acontecendo time, muito, né? né? Ele não vai ter muito o que falar do meu time. Aham. A gente vai sentar na mesa, vai assistir um jogo junto, cara, nós vamos dar risada, nós vamos brigar, que são Sim, duas sim, cabeças diferentes. Sim, sim. E eu olhar pra lá também, ver minha mãe, ver a minha irmã, cara, É muito Cara, bom. se você tiver a oportunidade de abrir uma coisa pra você, cara, vai ter as dificuldades, mas abre, cara, abre que é gostoso. Você Aí, vai pessoal, aprender demais. é essa lição que a gente queria trazer pra vocês, David. Cara, eu adorei a gente conversar. Mais uma vez eu te agradeço por todo o aprendizado seu aqui. Agora deu certo e foi muito bom. Acho que foi muito melhor que era pra ser mesmo, porque quando a gente tem uma questão que tem que acontecer e Sim, aconteceu, sim. Eu né? vim até mais preparado dessa vez. Pô, cara, eu te agradeço muito, o pessoal que tá assistindo a gente. Acho que também curtiu bastante, né? É uma lição de vida, né? É um aprendizado, é uma questão motivacional e é uma questão profissional. Diante de você querer fazer, de você acreditar, de você se preparar, de você perseverar e você saber que você tem que lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que você quer. Sim, É isso. é isso aí. Beleza, David, obrigado. Obrigado você, Valeu, obrigado pela cara. oportunidade Muito de obrigado. contar a Mas, história. pessoal, recomendo que vocês possam conhecer o David, a família dele, todo o serviço que eles oferecem de qualidade, uma comida que é uma comida excepcional, feita com coração, com amor, com devoção, com entrega no casarão da sogra. Fala de novo o endereço? Rua José Jorge Ribeiro, número 25. Beleza. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Mais uma vez, um abraço a todos. Falando a sua língua, podcast diferente de tudo que você já viu. Um abraço, fui, valeu, brigadão. Valeu.